Oi, preciosidade do Senhor, bom dia, boa tarde ou boa noite. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Jéssica Cerqueira e eu estou aqui para semear boas sementes na sua vida, com leitura diária da palavra e comunhão com Deus. Se você está chegando aqui agora, se inscreva no botão abaixo e lembre-se de ativar o sininho para você receber sempre notificação de quando eu posto um vídeo novo aqui, tá bom? Vamos para mais uma leitura diária hoje e vamos começar com a nossa oração. Senhor, obrigada, Deus, porque o Senhor nos deu a oportunidade de lermos a Tua palavra, de buscarmos o Teu nome, através do Teu Filho que morreu, Senhor, lá atrás na cruz para nos perdoar e também para que tivéssemos acesso diário a Ti. Senhor, eu te agradeço porque deixastes a Tua palavra, para que hoje pudéssemos usar dela como fundamento em nossas vidas. Eu te peço, Senhor, abençoe essa leitura de hoje, abençoe essa pessoa que está me ouvindo, abençoe a sua casa, o seu lar, a sua família, a sua parentela. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então vamos começar a nossa leitura de hoje. E a nossa leitura de hoje é o nosso 120º dia, tá bom? Vamos ler Juízes capítulo 11 ao capítulo 12, versículo 15. Jefté livra os israelitas, capítulo 11. Eita, mais um aqui da família dos Gileaditas, varões valentes. Então era Jefté o Gileadita valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos dessa mulher já grandes, repeliram a Jefté e lhe disseram: Não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com Jefté e saíam com ele. E aconteceu que, depois de alguns dias, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Aconteceu, pois, que, como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciões de Gileade buscar Jefté na terra de Tobi. E disseram a Jefté: Vem e sê-nos por cabeça, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: Porventura não me aborrecestes a mim e não me repelistes da casa de meu pai? Por que, pois, agora viestes a mim quando estais em aperto? E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: Por isso mesmo tornamos a ti, para que venhas conosco e combatas contra os filhos de Amon, e nos sejas por cabeça sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté disse aos anciãos de Gileade: Se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor vos der diante de mim, então eu vos serei por cabeça? E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: O Senhor será testemunha entre nós, e assim o faremos conforme a tua palavra. Assim Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e príncipe sobre si. E Jefté falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. E enviou Jefté mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: Quem há entre mim e ti, que viestes a mim a pelejar contra a minha terra? E disse o rei dos filhos de Amon aos mensageiros de Jefté: Porquanto, saindo Israel do Egito, tomou a minha terra, desde Arnon até Jaboque, e ainda até o Jordão. Torna-ma, pois, agora em paz. Porém, Jefté prosseguiu ainda em enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo-lhe: Assim diz Jefté: Israel não tomou nem a terra dos Moabitas, nem a terra dos filhos de Amon, porque subindo Israel do Egito, andou pelo deserto até ao Mar Vermelho, e chegou até Cádiz. E Israel enviou mensageiros ao rei dos Edomitas, dizendo: Rogo-te que me deixes passar pela tua terra. Porém, o rei dos Edomitas não lhe deu ouvidos. Enviou Israel também ao rei dos Moabitas, o qual também não quis. E assim Israel ficou em Cádiz. Depois andou pelo deserto e rodeou a terra dos Edomitas e a terra dos Moabitas, e veio do nascente do sol à terra dos Moabitas, e alojou-se da além de Arnon. Porém não entrou nos limites dos Moabitas, porque Arnon é limite dos Moabitas. Mas Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, rei de Hesbom, e disse-lhe Israel: Deixa-nos, peço-te, passar pela tua terra até o meu lugar. Porém Seom não se fiou em Israel para este passar nos seus limites.
Antes, Seom ajuntou todo o seu povo e se acampou em Jaza e combateu contra Israel. E o Senhor, Deus de Israel, deu a Seom com todo o seu povo na mão de Israel, e os feriram. E Israel tomou por herança toda a terra dos amorreus que habitavam naquele lugar. E por herança tomaram todos os limites dos amorreus, desde Anom até Jaboque, e desde o deserto até ao Jordão. Assim, o Senhor Deus de Israel desapossou os amorreus de diante do seu povo de Israel, e os possuirias tu? Não possuirias tu aquele que temos Deus, desapossaste de diante de ti? Assim possuiremos nós todos quanto o Senhor nosso Deus desapossar de diante de nós. Agora, pois, és tu ainda melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas? Porventura contendeu ele em algum tempo com Israel, ou pelejou alguma vez contra ele? Enquanto Israel habitou 300 anos em Hesbom e nas suas vilas, e em Aroé e nas suas vilas, e em todas as cidades que estão ao longo de Arnon, por que o não recuperastes naquele tempo? Tampouco pequei contra ti. Porém, tu usas mal comigo em pelejar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e entre os filhos de Amon. Porém, o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos às palavras que Jefté lhe enviou. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté e atravessou ele por Gileade e Manassés, porque passou até Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou até aos filhos de Amon. E Jefté fez um voto ao Senhor e disse: Se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que, saindo da porta de minha casa, me saiu ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e oferecerei em holocausto. Esse voto aqui é tenso. Vai dar coisa? Assim, Jefté passou aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os deu na sua mão, e os feriu com grande mortandade, desde Aroé até chegar em Minite, 20 cidades, e até Abel-Queramim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com dança, e era ela só, a única, não tinha outro filho nem filha. E aconteceu que, quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: Ah, filha minha, muito me abatestes, e és dentre os que me turbam. Porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. E ela lhe disse: Pai meu, abriste tu a tua boca ao Senhor, faze de mim como saiu da tua boca, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: Faze-me isso, deixa-me ir por 2 meses que vá, e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. E disse ele: Vai. E deixou-a ir por 2 meses. Então foi-se ela com as suas companheiras, e chorou a sua virgindade pelos montes. E sucedeu que, ao fim de 2 meses, tornou ela para o seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito. E ela não conheceu varão, e daqui veio o costume em Israel, que as filhas de Israel iam de ano em ano a lamentar a filha de Jefté, o Gileadita, por 4 dias no ano. Jefté peleja contra os Efraimitas e os Gileaditas. Capítulo 12. Então se convocaram os homens de Efraim e passaram para o norte, e disseram a Jefté: Por que passastes a combater contra os filhos de Amon, e não nos chamaste para ir contigo? Queimaremos a fogo a tua casa contigo. E Jefté lhes disse: Eu e o meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon, e chamei-vos, e não me livrastes da sua mão. E vendo eu que não me livraveis, pus a minha alma na minha mão, e passei aos filhos de Amon, e o Senhor nos deu nas mãos. Por que, pois, subiste vós hoje contra mim, para combater contra mim? E ajuntou Jefté a todos os homens de Gileade, e combateu com Efraim. E os homens de Gileade feriram a Efraim, porque, estando os gileaditas entre Efraim e Manassés, disseram: Fugitivos sois de Efraim. Porém tomaram os gileaditas aos efraimitas, os vales do Jordão,
E sucedeu que, quando os fugitivos de Efraim diziam, passarei, então os filhos de Gileade lhes diziam, és tu efraimita? E dizendo eles, não, então lhes diziam, dize, pois, Shibolete. Porém, ele dizia, Sibolete, porque eu não podia pronunciar assim bem. Então pegavam ele e o degolavam nos vales do Jordão. E caíram de Efraim naquele tempo 42.000. E Jefté julgou Israel 6 anos. E Jefté, o gileadita, faleceu e foi sepultado nas cidades de Gileade. Ibizã, Elon e Abdon, juízes dos israelitas. E depois dele julgou a Israel Ibizã de Belém, e tinha este 30 filhos, e pôs fora 30 filhos, e 30 filhas trouxe de fora para os seus filhos, e julgou a Israel 7 anos. Então faleceu Ibizã e foi sepultado em Belém. E depois dele julgou a Israel Elon, o Zebulonita, e julgou a Israel 10 anos. E faleceu Elon, o Zebulonita, e foi sepultado em Aijalon, na terra de Zebulon. E depois dele julgou a Israel Abdon, filho de Hilel, o Piratonita. E tinha este 40 filhos e 30 filhos de filhos, que cavalgavam sobre 70 jumentos. E julgou Israel 8 anos. Então faleceu Abdon, filho de Hilel, o Piratonita, e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, nos montes dos Amalequitas. Estudo de hoje, Juízes capítulo 11, versículo 34 e 35. Por que Jefté fez um voto tão tolo e precipitado? Afinal, em sua mensagem ao rei Amon, Jefté disse, o Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e entre os filhos de Amon. Em Juízes capítulo 11, versículo 27. Ele não havia deixado nas mãos de Deus? Aparentemente, não. O desejo de Jefté de derrotar os amonitas o havia consumido a ponto de esquecer-se de Deus e querer simplesmente vencer a batalha. O Senhor já não estava do lado de Israel? Jefté não estava confiando nas promessas de Deus. Ele pensava que podia garantir a sua vitória com um voto. No calor da emoção ou na tribulação pessoal, é fácil fazer promessas tolas a Deus. O que nos parece um ato muito espiritual, de devoção, acaba sendo uma tentativa sem fé de explorar o favor de Deus. Em vez disso, devemos descansar na certeza de que Deus ama o seu povo. Em Zacarias capítulo 8, versículo 2. Está escrito em toda a Escritura Sagrada, e especialmente na vida e na morte de Jesus. Podemos depender apenas do amor de Deus. Não precisamos manipulá-lo para que ele nos mostre amor e bondade. E hoje começamos um novo livro no Novo Testamento. João! Hoje vamos ler João capítulo 1, versículo 1 ao versículo 28. A palavra tornou-se carne. Capítulo 1. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que, por meio dele, todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele.
Ele exclama: Este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. João Batista nega ser ele o Cristo. Este foi o testemunho de João quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou, declarou abertamente: Não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: E então quem és você? É Elias? Ele disse: Não sou. É o profeta? Ele respondeu: Não. E finalmente perguntaram: Quem é você? Dê-nos uma resposta, para que levemos aqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: Eu sou a voz do que clama no deserto. Faça um caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no: Então por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? E respondeu João: Eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, e eu não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Êxodo de hoje, João capítulo 1, versículo 3. Quando Deus criou o mundo, ele criou algo do nada. Por sermos parte da sua criação, não temos embasamento para o orgulho. Todos nós dependemos dele para tudo. Não temos habilidade, experiência, conhecimento ou sabedoria que não seja de Deus. Paulo escreveu: E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias como se não o houveras recebido? Em 1 Coríntios 4, versículo 7. Cada um de nós existe apenas porque Deus criou-nos. Cada um de nós tem dons especiais somente porque Deus deu para nós. Isso significa que nós temos grande valor. No entanto, isso também deve humilhar-nos. Se tudo o que somos, temos e fazemos vem de Deus, então agir como se ele não tivesse lugar na nossa vida é como uma folha dizer à sua árvore que não precisa dela. Longe de Deus, iremos apenas secar, murchar e desaparecer. Ao cair de uma árvore, uma folha não tem uso e nem propósito. Ela não faz mais o que nasceu para fazer. Da mesma forma, longe de Deus, abandonamos o propósito para o qual nós fomos criados. Orando salmos. Peça a Deus sabedoria para reconhecer as pessoas desonestas e as ideias distorcidas. Peça que Ele dê-lhe o desejo de evitar ambos. Salmo capítulo 101, versículo 1 ao 8. Davi promete a Deus andar perante ele com sinceridade e opor-se aos ímpios. Capítulo 101. Cantarei a misericórdia e o juízo. A ti, Senhor, cantarei. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim? Andarei em minha casa com o coração sincero. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Nada se me pegará. Um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o homem mau. Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem um olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. Provérbios capítulo 14, versículo 13 e 14. Mesmo no riso, o coração pode sofrer e a alegria pode terminar em tristeza. Os infiéis receberão a destruição de sua conduta, mas o homem bom será recompensado.
E essa foi mais uma leitura do dia de hoje. Eu espero você aqui amanhã. Que o Senhor possa abençoar grandemente o seu dia, independente de ser manhã, à tarde ou à noite. Que Deus te abençoe. Lembre-se de semear boas sementes no coração de outras pessoas curtindo esse vídeo, para que possamos cada dia alcançar mais pessoas. Até amanhã. Tchau!